Se você trabalha duro, se esforça mais do que a maioria das pessoas, sente que vive cansado, pressionado, sempre correndo atrás, e mesmo assim sua vida financeira, profissional e pessoal acaba não saindo do lugar, então presta muita atenção no que eu vou te dizer agora, tá? Quanto mais você se esforça, mais preso você fica, é verdade. E não é porque você possa ser fraco, é porque você está jogando o jogo errado. Fica comigo até o final desse vídeo para saber o que você pode fazer na prática, para entender o que você está fazendo de errado atualmente, com isso poder finalmente destravar a sua vida. Gostou desse assunto? Então aproveita, já deixa aqui o seu like e vamos começar direto com o que interessa. Olha, eu já vou começar falando uma verdade que vai te incomodar e provavelmente vai doer um pouco. Você foi treinado para perder, meu amigo, isso mesmo. Olha só, desde cedo você foi condicionado a acreditar em uma mentira simples, repetida como verdade absoluta. Quem se esforça mais, vence. Essa frase parece nobre, não é? Parece justa, parece até moralmente correta, mas ela esconde uma armadilha muito perigosa para que a gente acaba caindo na vida adulta. Porque ninguém te explicou a parte mais importante dessa equação. Em qual jogo? Você não foi preparado para escolher o jogo, você foi preparado para obedecer às regras. Você aprendeu a cumprir horários que você não definiu, a bater metas que você não criou, a aceitar critérios que não fazem sentido para a sua realidade, a se adaptar a sistemas que funcionam perfeitamente para quem está lá no topo. Olha, desde muito cedo te ensinaram a ser eficiente, mas ninguém te ensinou a ser estratégico, a executar, mas não a questionar, a seguir caminhos prontos, mesmo quando eles claramente não levam a lugar algum. Você foi treinado para funcionar como apenas uma engrenagem, parte de uma máquina, não para entender a máquina em si. E aí acontece uma coisa perversa. Quando você se esforça, se sacrifica, faz tudo certinho e mesmo assim não avança, o sistema nunca questiona o jogo. Ele questiona você. Olha, talvez você não esteja se esforçando o suficiente, talvez falte disciplina, talvez você precise acordar mais cedo, talvez precise trabalhar mais e mais duro. Repara como a culpa sempre volta para você. Nunca vai para o modelo de trabalho, de negócios, nunca para a estrutura, nunca para o jogo em si. Porque um sistema que admite que não tem saída perde poder. Então ele te mantém ocupado, cansado e culpado. A verdade é desconfortável, mas te liberta. Existem jogos que não foram feitos para você ganhar, não importa o quanto você se esforce. E insistir neles não é virtude, é auto-engano. E se isso te incomoda, meu amigo, ótimo, porque agora a conversa começa de verdade. Vamos lá. Agora você vai entender como o seu esforço cego está acabando com você. Ó, o maior golpe psicológico da vida adulta não é a falta de oportunidade, é confundir esforço com progresso. Você foi ensinado a acreditar que trabalhar muito, ralar por si só é sinal de evolução, que dormir pouco é prova de comprometimento, que estar sempre ocupado é sinal de importância. Aos poucos, isso deixa de ser comportamento e vira a sua identidade. Você não diz mais eu estou cansado, você diz eu sou cansado, eu sou assim. Você está sempre correndo, sempre resolvendo, sempre apagando incêndio. Só que aqui está a verdade que quase ninguém tem coragem de dizer. Esforço sem direção não é força, é apenas desgaste, é atrito contínuo contra a própria vida. É gastar energia preciosa andando em círculos e chamar isso de persistência. Disciplina não é mágica, disciplina é amplificador. Se o plano é bom, ela acelera o seu crescimento. Se o plano é ruim, ela acelera o seu fracasso. E é exatamente por isso que o sistema adora pessoas extremamente disciplinadas, mas sem clareza, porque elas não questionam o caminho, elas não param para pensar, elas não revisam a rota, elas apenas fazem mais e mais, acordam mais cedo, trabalham mais horas, se cobram mais, se culpam mais. Repara como esse ciclo funciona. Quanto menos resultado, mais esforço você coloca. Quanto mais esforço, mais cansaço.
Quanto mais cansaço, menos clareza. E quanto menos clareza, mais você se agarra à disciplina como se ela fosse a sua única salvação. Mas ela não é. Disciplina sem direção vira só uma autoexploração sofisticada, digamos assim. Vira um jeito socialmente aceito de se destruir lentamente. E o final desse roteiro é sempre o mesmo. Burnout, frustração, sensação de que talvez o problema seja você. E não é. O problema nunca foi falta de força, foi força demais, inclusive, aplicada no lugar errado. Se você sente que está sempre cansado, mas nunca satisfeito, sempre ocupado, mas nunca avançando de verdade, talvez não seja realmente falta de esforço. Talvez seja a hora de parar de correr e começar a olhar para onde você está indo. E pense se vale a pena ir para lá. Bom, agora eu vou falar sobre o cansaço que não some com descanso. Existe um tipo de cansaço que nenhuma noite de sono resolve. Não importa se você dorme 8 horas, tira férias ou passa um fim de semana inteiro sem fazer nada, você acorda cansado do mesmo jeito. Porque não é o corpo, é a coisa mais profunda. É um cansaço que vem da sensação de estar desperdiçando a própria vida, cada minuto sendo jogado fora. Você acorda, cumpre a rotina, resolve pendências, entrega o que pedem, passa o dia inteiro ocupado, às vezes até produtivo mesmo. Mas quando a noite chega, bate aquela sensação incômoda de vazio, como se tudo que você tivesse feito não tenha deixado nada de bom, como se você estivesse sempre correndo, mas nunca chegando. É a famosa corrida dos ratos. Você corre, 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 não sai do lugar, você faz tudo certo, trabalha, se esforça, não foge da responsabilidade, mas mesmo assim se sente atrasado, como se o tempo estivesse passando e você estivesse ficando para trás. E isso não é questão de preguiça, não é falta de disciplina, é uma coisa muito mais perigosa. É desalinhamento. Eu vou te explicar. Você está aplicando energia máxima em algo que não cresce com você, em algo que não acumula, que não constrói, que não te leva para lugar algum, além do próximo boleto, da próxima meta, da próxima urgência, do próximo incêndio. E o pior, no fundo, você sabe disso, você sente, mas você continua porque você não vê alternativa, continua porque parar parece fracasso, porque desacelerar parece fraqueza, porque mudar de rota parece admitir que você perdeu tempo mesmo. Então você empurra mais um pouco, aguenta mais um pouco, se cobra mais um pouco, até o cansaço virar uma espécie de cinismo, até a motivação virar apenas obrigação, até o sonho virar peso. Esse é o ponto onde muita gente quebra por dentro, mas segue só funcionando por fora, sorri, entrega, cumpre, mas já não acredita em mais nada. E quando você perde a crença no que faz, nenhum descanso devolve a sua energia. Descanso recupera o corpo, mas só clareza recupera a vontade de viver. Entenda isso. Se você está cansado demais para alguém que faz tudo certo, talvez o problema não seja esforço insuficiente, talvez seja insistência demais no caminho errado. O mais importante é você parar e refletir. Bom, agora você vai conhecer o principal conceito que deixa a sua vida parada sem avanços. Estar ocupado não é ser produtivo. Ponha na sua cabeça uma coisa que, se você não entender, você nunca vai chegar a lugar algum. Agenda cheia não é sinal de sucesso, é sinal de alguém que controla que tem alguém controlando o seu tempo melhor que você. Ser ocupado virou status, virou desculpa, virou identidade. Não posso agora, estou sem tempo. Mas a verdade é muito pior. Quem vive ocupado demais não está no controle da própria vida, apenas está reagindo, está apagando incêndio, está sempre correndo atrás de alguma coisa que nunca termina. Ocupação constante é a forma mais eficiente de perder o controle da sua vida. Não precisa de chefe gritando, de vigilância pesada, de ameaça direta. Basta manter você cansado. Porque gente ocupada não questiona, gente cansada não planeja. Gente exausta aceita qualquer regra, qualquer meta, qualquer jogo. Você passa o dia inteiro resolvendo coisas pequenas, respondendo mensagens, participando de reuniões inúteis, cumprindo tarefas que não constroem nada. No fim do dia, sente que posso até ter feito muita coisa, mas
Você olha para a sua própria vida e percebe que ela está exatamente no mesmo lugar que estava meses atrás ou anos atrás. Você corre muito, mas não muda de posição no tabuleiro da sua vida. Isso não é falta de esforço, é excesso de distração estratégica. Sistemas mal desenhados sobrevivem porque mantêm pessoas ocupadas demais para perceber que elas estão presas. Porque quem para pensar começa a fazer perguntas perigosas, perguntas como: por que eu estou fazendo isso? Isso está me levando aonde? Quem realmente se beneficia do meu cansaço? Olha só, produtividade real é criar avanço, é construir alguma coisa que acumula, é fazer menos coisas que geram mais resultados. Mas isso exige espaço mental, exige silêncio, exige dizer não. E dizer não é ameaçador para qualquer sistema que dependa da sua disponibilidade constante. Então, esse sistema acaba te mantendo ocupado. As pessoas te elogiam pelo esforço, te chamam de dedicado, enquanto isso o jogo segue igual e você continua achando que está falhando, quando na verdade está apenas obedecendo ao design do jogo que você está jogando. Agenda cheia não é vitória. Enquanto você estiver ocupado demais para pensar, alguém continuará decidindo por você. Simples assim. Bom, agora vamos falar sobre o jogo real, que é a alavancagem. Pessoas que crescem de verdade não trabalham mais horas, trabalham em outro nível. Enquanto a maioria acorda perguntando o que eu faço hoje, quem cresce de verdade pergunta uma coisa muito mais importante: isso continua funcionando sem mim? Essa pergunta muda tudo, porque ela separa quem está construindo alguma coisa de quem só está se mantendo ocupado. O jogo real não é esforço, é alavancagem. A alavancagem é uma coisa que acontece quando um pequeno movimento gera um impacto desproporcionalmente grande. É quando uma decisão certa vale mais do que 100 horas de trabalho duro. É quando você para de ser o motor e vira o arquiteto da sua máquina. Pessoas presas trocam tempo por dinheiro. Pessoas alavancadas constroem sistemas, criam processos que se repetem, estruturas que escalam, modelos que não dependem da presença física delas para existir. Isso é vital. Elas entendem que se alguma coisa só funciona quando elas estão ali, aquilo não é um negócio, aquilo é uma armadilha que pode até ser muito bem organizada. Elas usam tecnologia para multiplicar alcance, usam outras pessoas para tirar peso operacional das próprias costas, usam posicionamento para cobrar mais sem pedir desculpa, usam audiência para não depender de ninguém, usam sistemas simplesmente para não precisar decidir tudo toda hora. Enquanto você está tentando ganhar mais, fazendo mais, essas pessoas que têm uma vida mais alavancada, digamos assim, estão tentando ganhar melhor fazendo menos, mas com inteligência. Enquanto você pensa quanto isso paga por hora, eles pensam quanto isso pode render ao longo do tempo. E aqui está o choque que quase ninguém aceita tomar. Trabalhar duro é comum, qualquer um consegue. Agora, alavancar exige pensar, exige paciência, exige abrir mão do conforto imediato de estar ocupado para construir uma coisa que demora mais, mas que depois cresce sozinho. Não é sorte, não é privilégio, não é talento raro. É um jogo diferente que você precisa aprender a jogar. E a maioria nem percebe que está jogando o jogo errado. Bom, agora eu vou explicar porque disciplina sozinha apenas te prende. Olha só, a disciplina é uma ferramenta poderosa, sim. É exatamente por isso que ela é perigosa quando usada do jeito errado. Disciplina não pensa, disciplina não questiona, disciplina apenas executa. Ela faz você acordar cedo, cumprir rotina, seguir plano, repetir tarefas. Maravilhoso! Mas aqui está o problema que quase ninguém tem coragem de encarar. Disciplina não decide se o caminho é o certo. Ela só acelera o seu trajeto. E quando a direção é errada, ela te leva mais rápido para o lugar errado. Quando você usa a disciplina como bússola, você terceiriza a própria vida para um hábito. Você vira um soldado extremamente eficiente lutando por uma causa que pode estar errada, uma causa que você não escolheu, dentro de um jogo que você não foi feito para vencer. E o sistema ama esse tipo de pessoa, ama gente disciplinada
sem clareza. É uma gente que executa sem questionar, é uma gente que aguenta tudo calado, achando que sofrer é virtude, porque pessoas assim simplesmente não param para pensar, não mudam de rota, não perguntam, isso aqui faz sentido? Elas apenas continuam em linha reta, dia após dia, ano após ano, até confundir exaustão com mérito. Disciplina sozinha te prende porque ela te dá a sensação falsa de que você está progredindo. Você sente que está fazendo alguma coisa, sente que está se esforçando, que está sendo responsável. Mas na prática, você pode estar apenas se tornando cada vez mais eficiente em manter uma vida que não te leva a crescimento nenhum. É por isso que tanta gente disciplinada se sente vazia. É por isso que tanta gente certinha entra em burnout. É por isso que tanta gente produtiva simplesmente não sai do lugar e não cresce na vida. O problema aí nunca foi falta de disciplina, foi simplesmente excesso de obediência, sem pensamento, sem direção. Disciplina boa liberta sim, disciplina cega aprisiona. Se você não define o rumo, alguém vai definir por você. E aí a sua disciplina deixa de ser força e vira coleira. Bom, agora sim, você vai começar a entender como sair da estagnação. Você vai conhecer a pergunta que muda tudo. Olha só, a virada real não acontece quando você aprende a fazer mais. Ela acontece quando você tem a coragem de parar. Isso mesmo, de parar. Parar de perguntar como eu produzo mais, como eu rendo mais, como eu aguento mais. Você tem que parar com isso e começar a perguntar uma coisa para você mesmo, muito mais assustadora, digamos assim, mas é vital. Isso que eu faço deveria mesmo existir na minha vida? Essa pergunta dói, porque ela não aceita desculpas, ela não aceita vitimismo, ela não aceita narrativa bonita, ela exige responsabilidade total da sua parte. Quando você faz essa pergunta para você mesmo, você percebe uma coisa que às vezes é assustadora. Muita coisa que ocupa seus dias nunca foi escolhida conscientemente por você, foi herdada, foi copiada, foi empurrada goela abaixo para você, aceita por inércia. Você não está cansado porque faz demais, você está cansado porque faz coisas que não fazem sentido para você, e há anos. Essa pergunta quebra esse parâmetro, esse modo automático. Ela desmonta rotinas inteiras, ela ameaça identidades que você construiu só para se encaixar, porque no fundo é muito mais fácil você continuar ocupado do que admitir que você está investindo energia no lugar errado há muitos anos. É mais confortável reclamar de cansaço do que assumir que talvez você precise mudar de rota mais uma vez se for preciso. E é exatamente por isso que a maioria nunca faz essa pergunta. Mas quem faz, meu amigo, nunca mais vive igual. Quem faz essa pergunta começa a cortar sem dó nem piedade, sem culpa. Começa a eliminar metas que nunca foram suas. Começa a enxergar que nem tudo que é produtivo é necessário e que nem tudo que dá dinheiro vale o preço cobrado em vida. Essa pergunta separa executores de arquitetos, separa quem apenas sobrevive das pessoas que realmente constroem coisas. Essa pergunta não te dá a resposta pronta, ela te dá uma coisa muito mais valiosa, que é critério. E a partir do momento em que você passa a decidir o que merece existir na sua vida, a disciplina deixa de ser castigo e vira uma ferramenta de liberdade. Olha, essa é a pergunta que muda tudo. Bom, agora, se você não entender isso que eu vou falar agora, nada vai mudar para você. Presta atenção. Se a sua vida depende exclusivamente do seu esforço diário, então ela é muito frágil. E fragilidade não constrói riqueza, constrói apenas ansiedade. Você não precisa de mais motivação. Você precisa agora de um reposicionamento, tá bom? E se esse vídeo te ajudou a entender as mudanças que precisam ser feitas na sua vida, aproveita, já deixa aqui o seu like, ative o sininho para receber os próximos vídeos, compartilhe esse vídeo com algum amigo que esteja com a vida travada e não deixe de se inscrever aqui no meu canal. Combinado? Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!